Sublime graça é a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. É a mensagem de Elias. É a mensagem do Filho do Homem. É a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. William Marion Branham. Exatamente como eles. The bridge builder, I'm sorry I forget his name, I knew it. O construtor da ponte. Me desculpem, esqueci o nome dele. Eu sabia. A couple days ago I was reading the article how that he had everything tested. Há uns 2 dias atrás eu estava vendo um artigo de como ele testou tudo. He got the best mechanics he could find. Ele chamou os melhores mecânicos que pôde encontrar. He got the best concrete man. Ele pegou os melhores homens que trabalham em concreto. He got the best that he could find to put together the best that he had. E ele chamou os melhores que pôde encontrar para reunir o melhor que tinha. Oh, my soul would cry, hallelujah to God, when I think that God puts in His church the best that He can find. Amen. Oh, minha alma clama, aleluia a Deus, quando penso que Deus coloca na sua igreja o melhor que Ele pode encontrar. God takes His children and tests them with the acid test. Amen. Deus toma seus filhos e os testa com um teste rigoroso. Then He places them into the body of Christ because they are tested. Então Ele os coloca no corpo de Cristo depois de serem testados. They believe. Eles creem. They went through the trials. They've had the experience. Eles passaram por provas. Eles tiveram experiências. They are witnesses of His. They know what they're talking about. Eles são suas testemunhas e sabem a respeito do que estão falando. Not just an intellectual conception, but they've been born again of the precious Holy Spirit and time tested and tried until their souls are set like flint towards Calvary. Não apenas uma concepção intelectual, mas eles nasceram de novo no precioso Espírito Santo e são provados e testados pelo tempo, até que suas almas estejam firmes no Calvário. Yes, they are time tested. Sim, eles são testados pelo tempo. They are witnesses of His power. Eles são testemunhas do seu poder. Hallelujah. And through that, God's building a bridge. Hallelujah. From earth to glory. That the wayfaring man may come on the highway, sit under the tree, in the cool of the day, but time-tested material. Those who take God at His word. E através disso, Deus está construindo uma ponte da terra até a glória para que o viajante possa pegar a estrada, se assentar sob uma árvore no frescor do dia, com material testado pelo tempo, aqueles que tomam a Deus na sua palavra. No matter what the symptoms are, the circumstances, that doesn't stand in the way.
Não importa quais sejam os sintomas, as circunstâncias, isso não atrapalha o caminho. God's got time-tested material as a witness, and He places it. Deus possui material testado pelo tempo como testemunha, e Ele os coloca. And this great bridge builder, when finally the architect stood along on the side and said to the builder, many of the critics, it'll never stand. E este grande construtor de pontes, quando finalmente os arquitetos se reuniram e disseram ao construtor, muitos dos críticos, ela nunca suportará. So have they said the church will never rise. Igualmente disseram, a igreja nunca se levantará. So have they said the days of miracles is past. Então eles disseram que os dias dos milagres passaram. So have they said that old-time religion cannot be enjoyed anymore. Então disseram, a religião dos velhos tempos não pode ser desfrutada mais. But oh, when this man placed all those materials together, he dug, he got blowers and he blowed out those quicksand beds. Mas, quando este homem reuniu todos os materiais, ele cavou e ele apanhou explosivos e dinamitou aquelas camadas de areia movediça. He went on down, down, down for hundreds of feet beneath the water until he blown that shifting sands away, until he put the concrete anchored in the rock on the bottom of the sea. Ele foi descendo, 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 e centenas de pés abaixo da água, até tirar aquela areia movediça, colocando concreto ancorado na rocha, no fundo do mar. Oh, it was a price, yes. Oh, aquilo teve um preço, sim. And anything that's worth having has a price attached to it. Amen. E qualquer coisa de valor tem um preço fixado nela. How great this salvation, what a great price. Então, grande é esta salvação, que grande preço. But he finally got down under the shifting sands. Mas ele finalmente chegou ao fundo da areia movediça. And God has taken Christians and tried them, and had to brush them off and brush them off and brush them off. To finally, one of these days, he comes down to the solid rock. E Deus tem tomado os cristãos e os tem testado e provado. Ele os tem esfregado e os tem esfregado e esfregado até que finalmente, num destes dias, ele desce para a rocha sólida. Some man just takes this little wishy-washy experience of shaking hands and joining the church and being sprinkled a few times or baptized or something. Alguns homens apenas tomam esta pequena experiência aguada de estreitar mãos e de se unir à igreja e ser aspergido umas poucas vezes ou batizado em algo. And he washes all the shifting sands back until he's anchored on the rock, Christ Jesus. E ele leva toda a areia movediça para trás, até que ele esteja ancorado na rocha, Cristo Jesus. All devils in torment can't move him. Nem todos os demônios do inferno podem abalar isso. The bridge builder knew what he was doing. O construtor da ponte sabia o que estava fazendo. And when finally it was completed, some of them said, it won't stand. It'll be dangerous for anything to cross it. E quando finalmente ela foi completada, alguns disseram, ela não vai aguentar. Será perigoso para qualquer um atravessá-la. He got around a bunch of engineers and with railroads. And that day when they passed from South Sydney, going to North Sydney, across the span, he put about 8 big freight trains loaded down. E ele chamou um grupo de engenheiros com vagões de trem
E naquele dia, quando atravessar do sul de Sydney, indo para o norte de Sydney, através de toda a extensão, ele coloca cerca de 8 enormes trens de carga lotados. And he put the mayor of the city in a car, and he got in the front of it, walking, packing the flag. E colocou o prefeito da cidade em um carro, e ele foi ali à frente andando, carregando uma bandeira. And as the great army and the big 8 big steam engines loaded down marched across that bridge, with the builder taking the first place, going in front. She never even moved. E enquanto um grande exército e os grandes 8 enormes vagões lotados desfilavam através da ponte, com o construtor em primeiro lugar, indo na frente, e ela nunca se moveu. And Jesus Christ, God's Son, who's the architect of the church, come to this earth and laid down the foundation. E Jesus Cristo, Filho de Deus, o qual é o arquiteto da igreja, veio a esta terra e fez o alicerce. When he met the devil, he was tested by the word of God, and he said, "It is written, man shall not live by bread alone." Quando ele encontrou o diabo, ele foi testado pela palavra de Deus e ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. When he took him to the pinnacle of the temple, he said, "It is written." Quando ele o levou até o pináculo do templo, ele disse, está escrito. See the material he's putting in his church? Vem o material que ele estava colocando na sua igreja. He took him to the mountain and showed him all the great programs he could have. Ele o levou para a montanha e lhe mostrou todos os grandes programas que ele podia ter. He said, "It is written." Ele disse, está escrito. All the word of God was time-tested. Toda a palavra de Deus foi testada pelo tempo. And he's the great captain that's going before us with his own bloody coat waving. E ele é o grande capitão que vai à nossa frente balançando seu próprio manto sangrento. That through the redeeming love of the blood of Jesus Christ has bought a church by the Holy Spirit that's tested every hope and every person that's ever anchored in this great church of the living God. Hallelujah. Pois através do amor remidor do sangue de Jesus Cristo, ele comprou uma igreja através do Espírito Santo. Ele testou cada parafuso e cada pessoa que está ancorada nesta grande igreja do Deus vivo. It's a time-tested material that does it. É um material testado pelo tempo que faz isso. And as he marches on, the great regime coming behind him as a born-again church of the living God. She don't move because we have received a kingdom that cannot be moved. E enquanto ele segue marchando, o grande regimento vem atrás dele, como igreja nascida de novo do Deus vivo. Ela não se move porque recebemos um reino que não pode ser movido. It's dug plumb to the solid rock of Christ Jesus being the chief cornerstone. Está cavado lá no fundo da rocha sólida. Jesus Cristo, sendo que Ele é. And as he goes before us with his own bloody coat, making the way, it's a sign of redemption. E enquanto Ele segue adiante de nós, com seu próprio manto sangrento abrindo o caminho, o qual é o sinal da redenção. Witnesses. Ye shall be my witnesses, both in Jerusalem and in Judea and in Samaria. Testemunhas, ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém,
como na Judéia e em Samaria. His church stands as his witness. Sua igreja se firma como sua testemunha. Now this morning, I'd like to say this and leave this to you. Agora, nesta manhã, eu gostaria de dizer isso e deixar isso convosco. We are his witnesses after you have received the Holy Spirit. Somos suas testemunhas depois que recebemos o Espírito Santo. For there can only be one thing you can witness, that is what you know to be the truth. Pois há só uma coisa que você pode testemunhar. Esta é o que você diz ser a verdade. That fellow could witness after he'd blowed all the sands away and found the solid rock. Aquele sujeito pôde testemunhar depois de ter soprado toda a areia e encontrar a rocha sólida no seio da terra. On the breast of the earth, he was a witness that would hold. Ele foi testemunha de que aquilo se firmaria. He put the geigers and the machines on those great pieces of material and tested every one of them. Ele colocou o detector Geiser e as máquinas naquelas grandes peças de material e testou cada uma delas. He was a witness that they would hold, for he'd seen it put to its strength, and she held. Ele era testemunha de que aquilo seguraria, pois ele tinha visto a força daquilo ser provada e aguentar. And we who are born again of the Holy Spirit, that's been filled with God's power, that's tasted the eternal life of the eternal God, and that dwells in us, are witnesses of His goodness and His Word and His power. E nós, que nascemos de novo do Espírito Santo, temos sido preenchidos com o poder de Deus, que é fé na vida eterna, o Deus eterno, e isso habita em nós. Somos testemunhas da sua bondade e da sua palavra e seu poder. It's no more a guess so, it's a know so. By experience. Não é mais um eu acho, é um eu sei através da experiência. Noah, when he built the ark, he gave witness to the unrighteous world that there was a righteous God. Noé, quando ele construiu a arca, ele testemunhou para o mundo injusto que ali havia Deus justo. Amen. Although it seemed to be crazy when it was being built, but it proved out that it was the only boat that would float through the storm. Embora parecesse ser loucura quando ela foi construída, mas ficou provado ser o único barco que flutuaria através da tempestade. And as it was being erected, it was... E enquanto ela estava sendo construída, He condemned the unrighteous world and justified those who believed in it. Ele condenou um mundo perverso e justificou aqueles que creram naquilo. Amen. How ridiculous sometimes God does things in the eyes of man. Às vezes Deus faz coisas tão ridículas aos olhos dos homens. Did you ever stop to think what kind of wood that Noah built that boat out of? Você já parou para pensar no tipo de madeira com a qual Noé construiu aquele barco? It was built out of shittim wood. Ele foi construído com madeira de árvore shibtai. And that is the softest wood that can be gotten. E essa é a madeira mais macia que se pode encontrar. It's just like balsam. É como o bálsamo. It's just why you throw it in the lake out yonder, it would sink in 5 minutes. Ora, você jogaria ali no lago e ela afundaria em 5 minutos. It's balsam wood or shittim wood has holes to it. É a madeira do bálsamo. A madeira da árvore de shittai é cheia de buracos. And isn't it a strange thing
that an ark was to stand the test of the great antediluvian destruction was made out of soft wood. E não é uma coisa estranha que a arca que tinha que suportar o teste da grande destruição antediluviana tenha sido feita de uma madeira macia? Well, it was a pliable. Bem, ela era apropriada. And sometimes when we get so hard and set in our ways, God can't apply us to anything. E às vezes, quando ficamos tão rígidos e endurecidos em nossos caminhos, Deus não pode nos usar para nada. But here's the reason He did it. Mas aqui está a razão pela qual Ele faz isso. Did you notice after He made it, then He boiled some tar, or some rosin it was, out of the other trees. Você observou que depois que Ele a construiu, então Ele ferveu aquele alcatrão ou alguma resina, e era isso tirado de outras árvores. Now what does this mean? Agora, o que isso significa? When He put the ark together, it was made out of this real light, soft wood. You can lift it around very easy. Quando eles põem a arca, ela tinha sido feita dessa madeira muito leve e macia. Você podia levantá-la facilmente. It's so light and pliable. Era muito leve e maleável. And then He cut down another tree, which was a pine tree. E então ele cortou uma árvore que era pinheiro. And they beat that the way they used to get it. Beat it until they beat the rosin out of it. E eles abateram daquela maneira que faziam para obter aquilo. Batiam e batiam até tirarem a resina dela. And then He took this rosin and poured it into this light wood, and the little holes that was in the light wood filled up with the rosin and case, made it harder than steel. Então ele pegou aquela resina e a derramou na madeira leve, e os buraquinhos que havia na madeira leve se encheram com a resina, revestindo-a, e ela ficou mais dura que aço. And God taking His church who empties themselves out. And it's nothing but the pliable in the hands of God. E Deus toma a sua igreja, a qual se esvazia e se torna algo maleável nas mãos de Deus. God cut His own Son down and took the life from His Son by beatings and bruises and poured it into the believer, and he becomes chastened, ready for the judgments. Deus cortou seu próprio filho e tirou a vida do seu filho, golpeando e ferindo, e a derramou no crente, e ele se torna purificado e pronto para o julgamento. That's the only thing that'll take the judgment. Esta é a única coisa que suportará o julgamento. It passed right over the judgments. Of course, she went right through the... Ela passou pelo julgamento porque ela seguiu em frente. The water was the judgment. And it passed through the judgment. A água era o julgamento e ela passou pelo julgamento. It was a witness that God knew what He was doing. Era o testemunho de que Deus sabia o que ele estava fazendo. Noah followed the word of God. Noé seguiu a palavra de Deus. Many things could be said. Muitas coisas poderiam ser ditas. But Daniel was a witness that there was an angel in heaven, or God in heaven, that knew the secrets of the heart. Agora, Daniel era uma testemunha de que ali havia um anjo no céu, ou um Deus no céu, que conhecia os segredos dos corações. For He sent His angel and delivered Daniel. Pois ele enviou o seu anjo e libertou Daniel. Many others was witnesses. Muitos outros foram testemunhas. When Jesus died on the cross, the heavens give witness. Quando Jesus morreu na cruz, os céus testemunharam. Amen. There is the material. That is the thing.
Aí está o material, essa é a coisa. If you notice, all creation give witness to it. Se você observar, toda a criação testemunha isso. Right in the middle of the day, when God had prophesied before when the Sabbath would cease. Said there'll be a time when the sun goes down in the middle of the day. Bem ao meio-dia, quando Deus havia antes profetizado, quando o sábado cessasse, chegaria um tempo quando o sol se poria ao meio-dia. And from the sixth until the ninth hour, it was darkness. E da sexta até a nona hora houve trevas. Amen. What was it? O que foi isso? The sun. Now, darkness doesn't mean it's got a little light in it. O sol, como a escuridão, não significa que haja um pouco de luz. Darkness is absolutely total darkness. So dark like it was in Egypt till it can be felt. Not a ray of light. Escuridão é absolutamente escuridão total, tão escuro como estava no Egito, até o ponto de poder ser sentida nenhum raio de luz. And the sun gave witness. E o sol testemunhou. Amen. There's the one. That's the material that God's going to build the church out of. Aí está o único. Esse é o material com o qual Deus vai construir uma igreja ali fora. The moon and stars gave witness. A lua, as estrelas testemunharam. When he died, the heavens gave witness. The earth belched up. The rocks ran out. The earth gave witness. Quando ele morreu, os céus testemunharam. A terra vomitou. As rochas saíram. A terra testemunhou. And the saints that slept in the dust of the earth rose, gave witness. E os santos que dormiam na terra, no pó da terra, ressuscitaram, testemunharam. The people at Pentecost, when they were making fun, Peter stood up and gave witness. O povo do Pentecostes, quando eles estavam criticando, Pedro levantou e testemunhou. But some of that same light that had been beat out of him at Calvary was poured into Peter in the form of the Holy Ghost. Através daquela mesma luz que havia conseguido no Calvário, a qual foi derramada em Pedro na forma do Espírito Santo. And he stood there as a witness. God's word, and he... E ele se colocou ali como testemunha a palavra de Deus. And he gave witness with the text out of the scripture that said, "You men of Judea, and you dwell in Jerusalem, let this be known unto you, and hearken to my words." E ele testemunhou com um texto da Escritura que dizia: Vós, homens da Judeia, e vós que habitais em Jerusalém, que isto vos seja notório, e escutai as minhas palavras. For these are not drunk as you suppose, but this is that. Amen. That was spoken of by the prophet Joel. Pois estes não estão embriagados como vós pensais, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. It'll come to pass in the last days, I'll pour out of my spirit upon all flesh. Acontecerá nos últimos dias que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Amen. He was a witness. Ele era uma testemunha. Now we're coming into these last and evil days, when he's going to have witnesses. Agora estamos chegando nestes últimos dias pecaminosos, quando ele terá que testemunhar. He's got to have witnesses. Ele tem que ter testemunhas. God lives. Deus vive. God's word's eternal. A palavra de Deus é eterna. Now let's take back to our scripture reading. Agora vamos voltar à nossa leitura escriturística. Jesus coming off the mount, he was hungry. And he looked in a tree. And there was no fruit on it. Jesus, descendo do monte, ele teve fome e olhou para uma árvore e não havia nenhum fruto nela. He perhaps never raised his voice.
Ele talvez nunca levantou sua voz. He ever stood out and said, "Now, gentlemen, stand on one side, I want to show you my power." Ele nunca levantou e disse: agora, cavalheiros, fiquem deste lado. Quero lhes mostrar o meu poder. He said, "I have power to make that tree do such and such." E disse: eu tenho poder para fazer isto e aquilo com aquela árvore. He never said that. Ele nunca disse isso. He just walked up to it and he didn't find nothing on it. Ele apenas caminhou até ali e ele não encontrou nenhum. So he said, "No man eateth from thee." Walked away. Então ele disse: nenhum homem comerá dessa árvore, e foi embora. Peter heard it. Pedro ouviu aquilo. And the next day when he come by, the tree was still there, but it was dead. E no dia seguinte, quando ele passou, a árvore ainda estava ali, mas estava morta. And he remarked about it, how quick that tree had dried up from its roots. E ele fez citação acerca dela, quão rápido aquela árvore havia secado desde as raízes. Jesus said, "No, and look, it wasn't the tree's fault." Jesus disse: não. E veja, não foi culpa da árvore. It was not time for figs yet. Ainda não era tempo de figos. But he did it to magnify himself, to prove himself, Mas ele fez aquilo para se magnificar, para provar a si mesmo, para... He was the Messiah, and that was one of the testimonies that he was the Messiah. That was a seal of his messiahship. Ele era o Messias, e aquele foi um dos testemunhos de que ele era o Messias. Aquele era o selo da sua condição de Messias. The last seal was his resurrection and his ascension. That was the last seal of his messiahship. O último selo foi a sua ressurreição e sua ascensão. Aquele foi o último selo da sua condição de Messias. What he done was a proof that he was. O que ele fez foi uma prova do que ele era. Now he went around and said, "All you trees die." Agora, ele nunca saiu por aí dizendo, todas as árvores morrerão. He just did it there so that the disciples that was going to write this scripture later would know that he was Messiah. See? Ele apenas fez isto ali para que os discípulos que iam escrever essa escritura mais tarde soubessem que ele era o Messias. Veem